Boa noite, pessoal. Então, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa última aula aí de cálculo 1. Na semana passada, na verdade, vocês vão perceber que eu vou mudar um pouquinho o planejamento do que eu gostaria de fazer, mas já vou justificar o porquê disso, né? O professor fechou as notas de vocês conforme a gente tinha combinado, então eu lancei lá no CIGA as notas finais de cálculo 1, né? Lembrando, então, que a nota 2 é o somatório de todas as atividades que vocês fizeram no CAM. Ao total foram 29 ou 27 recomendações, eu acho, tá? Então eu fiz a média aritmética proporcional, né, aos acertos de cada recomendação. E aí, com isso, né, então já gerou a nota final, né, da P1 e da P2, e quem não atingiu 7, então fica em exame, tá? Então, como teve um número considerável de alunos que ficaram em exame, o que eu planejei para essa noite, né? Em vez de eu passar o conteúdo das aplicações, que eu tinha falado que ia trabalhar com as aplicações das derivadas, eu resolvi mudar um pouquinho a aula e passar orientação e revisão por exame, né? Porque para o pessoal que, então, que tirou mais que 7, está aprovado, né? Mas para o pessoal que tirou menos de 7, então tem ainda uma oportunidade de fazer uma prova na semana que vem, então que chama-se exame, né, e que tem a possibilidade então de recuperar essa nota e de obter a aprovação em cálculo 1. Como vocês estão iniciando o curso, né, acho que pode surgir muitas dúvidas ali, principalmente em relação aí a pontuação, como é que funciona aqui no IFAR, as notas, né, quanto que tem que tirar para passar, né? E aí, então, eu resolvi trabalhar nessa aula de hoje, então, voltado para uma orientação, uma revisão, né? Todos podem participar, inclusive quem já aprovou, acho que não custa você revisar as derivadas, revisar o conteúdo que foi trabalhado e entender um pouquinho aí da pontuação, como que funciona no IFAR, porque questão da pontuação dos pesos, né? Isso é igual para todas as disciplinas, né? Antes do exame e pós-exame. Mas para mim não deixar também de trabalhar o conteúdo das aplicações, que é muito importante, muito bacana, muito legal. O que eu fiz? Eu coloquei lá no SIGA, então, um material sobre aplicações, né? Aplicações das derivadas. Então, neste material tem um PowerPoint, como que eu iria trabalhar na aula, e tem uma videoaula minha resolvendo as questões que eu trabalhei com uma outra turma. Então, vocês têm acesso pelo SIGA, né, os alunos que já estão aprovados, ou mesmo quem ainda vai estudar para o exame, que queira ver depois que terminar a prova do exame, também está lá disponível então no SIGA. Então, essa aula, esse vídeo, é uma web que nem a gente está fazendo agora, explicando as aplicações. Além disso, eu também coloquei lá no SIGA as recomendações, não. Eu coloquei um link que vai gerar para vocês vários itens para vocês que quem quer estudar as recomendações, né, quem quer fazer atividades de aplicações no Khan, então tem muitas atividades de aplicações lá no Khan Academy. E aí então vocês podem acessar através de um link. Não gerei uma recomendação para também não misturar lá com as atividades de vocês, que aquilo já fechou as notas, né? Então lembrar que o Khan ele é aberto, que vocês têm acesso a todas as atividades que tem lá, né? Então para estudo extra, para estudo complementar, né, vocês podem estar fazendo essas atividades. O que mais que eu queria falar? Também coloquei lá no SIGA a convocação para o exame, que foi também enviada por e-mail, né? E também postada lá no SIGA, então, a convocação. Tudo bem, pessoal? Até aqui podemos proceder dessa forma. Então, a ideia é fazer uma orientação primeiro para quem ficou em exame, né? E depois tirar dúvidas, fazer uma revisão de conteúdo, né? E o pessoal ainda que não queira participar da web também fica liberado, né, para já ir estudar ou fazer lá as atividades. Só antes de você sair, ainda eu queria conversar mais uma coisa. Só podemos seguir mais ou menos nessa metodologia. Eu gostei. É tipo, eu gostei do canto, que nem às vezes eu errava, né?
Daí eu tentava acertar. E daí lá, tipo, diz o resultado das dicas. Eu gostei bastante desse método de estudo. Que joia, Érica, que legal. Pessoal, eu vou falar já do. Antes de eu começar a falar da revisão aqui das dúvidas, eu acho que isso também era uma outra questão que eu gostaria de abordar com vocês, né? Como a gente está finalizando o semestre, a gente vai se encontrar, eu espero que com todos em cálculo 2, né? Porque depois do cálculo um tem o cálculo 2, né? Semestre que vem. Que vocês escrevessem aí no chat, né, uma avaliação aí de como que foi as aulas de cálculo, né, aborda os pontos positivos, o que que deve continuar, e também pode dar umas ideias, algumas sugestões do que a gente pode melhorar aí para o segundo semestre, né, de tempo, de web, de material, da plataforma do Khan, de exercícios, da explicação do conteúdo, né, do quantitativo, né? Escreva aí para mim um parágrafo aí, depois eu vou olhando com calma, né? Depois da web provavelmente não vou conseguir ler tudo agora, mas que vocês dessem esse feedback para eu também já me preparar para o próximo semestre, né? E tentando trazer o que tem de melhor para vocês, né? O que eu posso mudar, o que dá para melhorar, o que dá para continuar. Então eu sempre faço isso sempre ao final de cada semestre, né? Se vocês estivessem lá no IFAR, a gente faria possivelmente na prova escrita, né? Mas como aqui a gente já está na web mesmo, né? Se alguém gostaria de falar também alguma coisa, fica bem à vontade. Então vamos fazer esse primeiro momento. Pode falar, Erika. Queria saber como que a gente sabe que a gente ficou em. Como? Como sabe que a gente ficou em exame? Ah, você vai lá e consultar a nota, né? Tu entra na disciplina, aí tu consulta a nota. Se a nota final é mais que 7, daí vai aparecer APR, eu acho aprovado, né? APR, alguma coisa. E daí, se não, vai estar um REC de recuperação, quem tem menos de 7. Só que isso só vai aparecer nas disciplinas, né? Por exemplo, de cálculo eu já finalizei, depois que os professores lançam a nota final, né? Tá E também, bom. e também você não está na convocação, né? Apesar que a convocação também tem que ter um cuidado, é que são convocados os alunos para o exame que tiraram menos de 7, mas mais de 1,7 ou 1,8. 1,7 me parece que é 1,7. Então quem fica com uma nota muito baixa também não vai para o exame, já reprova, né? Então é importante também ter esse cuidado. Professor, Sim, Regis. mas eu tô olhando aqui, tá, a avaliação é P1 e P2, daí a nota ali já é a que ficou o resultado das duas, né? Isso, a nota tem P1, P2 e a nota final. Quem ficou abaixo de quanto reprova? Não, abaixo de 7 pega exame e depois, para reprovar direto, é menos de 1,7 Ah, tá. ou 1,6. E daí não vai aparecer, por exemplo, se esse caso tirou 1 ponto no final, ou 0,8. Daí não vai nem estar na lista, né, dos convocados. Respondendo, antes o professor perguntou ali, daí a Erika fez o comentário dela, do que a gente tava achando. Sabe, assim, até que é mais ou menos o CAN. No início não foi muito entendido. Eu, depois que começou as derivadas ali, eu não consegui mais entender. Era muita. Eu até comentei nas aulas. Uhum, Não engrenou esse conteúdo aí, não fluiu. uhum, E não adianta para mim só tentar lá no Canvas uma coisa que tu não tá entendendo, né? Eu tô me enganando, sim, eu tô enganando eu mesmo, né? sim, sim, entendi. Sei que o semestre foi curto, então os conteúdos também teve que ser passado de uma forma mais rápida. O professor sempre me respondeu também as minhas dúvidas, mas mesmo assim é difícil de tu engrenar nessa 1 hora e pouco de aula e duas. Quem sabe no presencial seria um pouco mais diferente, né? Ah, seria bastante diferente em relação ao tempo, né, Regis? Lá no IFAR a gente estaria das 7 a 7h10,
Não, a gente começava 10 para 7, desculpa. 10 para 7 até 10h30 eu dava aula, com intervalo de 20 minutos, né? 10 minutinhos de intervalo. Então, o aproveitamento é muito maior em relação a esse contato aluno-professor, esse momento de tirar dúvidas, né? Com certeza a gente ganha muito, né, no presencial. Isso é verdade, mas temos aí, não vamos desistir, né? Não é. Se é só o básico, para frente piora. Lembra do que a gente estudou na primeira aula, né? Todo mundo pode aprender, né? As dificuldades vão aparecer, né? Mas com persistência, ali até o Maicon colocou, né? Que com persistência vamos ir para frente, né? Certeza. E aí, já fala, Mike, tchau. Até o Regis estava falando das dificuldades, né? E eu sou um que tive bastante dificuldade na parte da matemática em si, né? Já tenho um pouco de dificuldade na matemática, então quando começou a parte de derivado, algumas outras partezinhas para trás, ali um pouco antes do derivado ali, para mim já embaranou a cabeça ali, e daí a gente se apavora e não consegue fazer. Isso é uma característica do cálculo, né? Que se a gente olhar, tem um videozinho lá no Khan bem bacana que chama Aprendizagem para o Domínio, né? Que acaba estourando aqui no cálculo 1, essas várias lacunas que vai ficando do fundamental, do ensino médio, são tudo pequenas coisas que a gente vai avançando muitas vezes sem se aprofundar e sem entender bem alguns conceitos básicos da matemática, né? E aí vai acabando dando a dificuldade. E muitas vezes, se vocês podem concordar comigo, que muitas vezes as dúvidas, né, a dificuldade não é na operação da derivada, do cálculo mesmo que a gente está estudando, mas as maiores dúvidas surgem daquela matemática básica de potenciação, de fração, de operações, de regras, né, que vai ficando lacunas, né, e isso vai estourando para frente, né? Mas como eu disse para vocês, né, nada de desanimar, tudo é possível a gente correr atrás. Eu acho que a plataforma ali que a gente tem escolhido de trabalhar com o Khan, ela é uma ferramenta poderosa, assim, do ponto de vista que é gratuita e que você tem acesso a todo o conteúdo, né? Se vocês ficar praticando lá no Khan, ele mesmo vai te sugerindo, ele tem uma inteligência artificial por trás dele, que ele mesmo sugere já algumas recomendações, algumas atividades para vocês perceber onde que está a tua maior dificuldade, né? Se vocês perceberem isso, né, quem vai fazendo, ele volta e meia dá uma mensagem, tenta praticar isso aqui, ó, talvez você deveria fazer isso aqui. E o professor também, quando a gente consegue dar uma olhada mais com calma, né, também dá para indicar mais material aí para vocês explorar. Então eu agradeço, não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário. Professor, o meu Khan aí, que aquela vez tinha dado problema para o senhor, como é que ele aparece hoje ali, o meu progresso? Só para nós ter uma conferência aí rapidinha. Eu estou no Khan, dando uma olhada aqui agora. Vamos ver. Assim, porque eu fiquei 25, 75, 75, 25, 50, algumas 0%. Tá, mas eu acho que provavelmente isso aí a tua nota, tu lembra quanto que ficou a final? A P2? Um pouquinho aqui, deixa eu tô com ela aberta aqui. Tô abrindo aqui também, já te falo, tá? Depois que tu entrou no outro, tá aparecendo, Regis, no outro cadastro. 3, a minha nota do P2, da primeira ficou 7.2, e agora ficou 3.4, por isso que eu achei, será que tá certa? Tá, mas olha aqui, eu vou explicar como é que faz a conta, tá? Eu tô olhando aqui na tua, e o pessoal também já me perguntou por e-mail, fui respondendo agora de tardinha, agora há pouco. Ó, Regis, é assim, ó, eu dividi o total de atividades de recomendação. Deixa eu abrir o meu arquivo aqui, que eu já digo bem certinho para vocês qual é o total de atividades recomendadas, que vocês também podem testá-lo. Só um pouquinho, prova 2. E aí eu faço a conta... já te digo, só um pouquinho, estou abrindo aqui o arquivo. Eram 29, então 29 itens de recomendação, né? 29. E aí,
100% é um ponto. Quando tu tem 50, Regis, mas é isso aí, para mim tá aparecendo, ó, 50, 25, 50, 75, 0, 75, 50. Então, 50 é 0,5, 25 é 0,25, 100 é um ponto, né? 0, 0. Então, perceba que tu teve bem poucas aqui de 100%, né? Para ter um ponto inteiro. Então, cada 50 é a metade, então é 0,5. Entendeu? Então, vai somando tudo isso e faz proporcional aos 29, que era o total. Ah, tá. Mas está aparecendo sim agora no só foi realmente ali um baixo, massas baixas ali, tu ficou nessa média ali dos 50 para baixo, alguns 75, né? Mas pouquíssimos tem, né? Então isso também baixa a nota, né? Viu, professor, e que nem eu, tinha umas ali que eu tentei umas 20 vezes, mas eu tentei tirar o 100%, sabe? Mas eu tentei muitas vezes. Tá joia. Eu só Mas não consegui mudar meu nome, professor. Tá, mas não tem problema, eu consegui localizar. Tá. Mas eu passei sábado e domingo fazendo esses cálculos aí, então eu acho assim, professor, a gente viu que o senhor em nenhum momento se negou de explicar as coisas para a gente. Eu acho que talvez, sei lá, no ensino fundamental, médio, talvez a gente não levou tão a sério a matemática, achava que, quem sabe, nunca ia ser útil para nós isso. E agora o tempo ele é resumido, é curto, foi um semestre de 2, 3 meses aí, né? Então, eu acho que lá na frente, quando a gente se deparar com situações problemáticas que vão envolver esse assunto, aí a gente vai ter que, individualmente, cada um vai ter que aprofundar o assunto naquilo que tiver dificuldade, né? É uma boa observação, Michael, isso mesmo, né? E lembra que o CAN, como eu falei para vocês, ele está disponível para vocês. Vocês não precisam de recomendações para ir atrás de materiais, né? Porque vocês mesmos agora estão chegando numa maturidade que vão entender que, olha, estou com dúvida nesse assunto. Então, entra lá no próprio CAN, digita e vai fazendo sempre o login no mesmo com o mesmo perfil, daí ele vai conseguindo caracterizar tudo que vocês vão fazendo. Inclusive, ele tem materiais até das disciplinas que vocês vão fazer, o que estão fazendo de eletricidade, alguma coisa de circuito. Dá uma pesquisada lá que tem bastante coisa bacana. Viu, Obrigado professor? pela Agora eu não sei quem falou primeiro, se é o Juan O ou o Renan. 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 Renan, fala. Viu? Eu faço as atividades junto com o meu irmão, né? Com o Juan. E Certo? daí, a quantidade de vezes que a gente faz a atividade que foi mandada no CAN influencia na nota depois ou não? Não, influencia, para mim, é o melhor resultado teu. Eu tenho Porque, acesso. como Pode eu e falar. ele fizemos junto, as nossas notas são praticamente as mesmas. A gente tirou sempre 50, 75, teve duas, não, umas 3 ou 4 que a gente não fez assim, mas a maioria é 50, 75. E eu tirei bem menos que ele, assim, consideravelmente, tanto que eu peguei o exame, né? Porque eu tinha tirado Uhum. 9 na primeira, no P1 e no P2 eu tirei 2,7. E ele tirou, acho que 5. Dá bastante diferença pra mim e pra ele, sendo que é quase as mesmas atividades. Só se deu algum problema ou algo do tipo. Eu até mandei Viu? um e-mail pro senhor, mas Tu eu viu que não eu te olhei aí respondi? também. Tu viu que eu te respondi já? Não, pois é, eu não olhei o e-mail ainda. Olha Vou lá, olhar agora depois. eu respondi para ti e eu tirei o relatório. E é isso que é bem parecido com o do Regis, eu acho que até o caso. Deixa eu até abrir aqui, ó. Deixa eu olhar nas notas gerais e fazer esse comparativo. Tu falou que você e o Juan são irmãos? Sim, somos gêmeos. Não sabia, que legal. Sim. Vamos ver aqui, ó. Eu vou olhar aqui. Colando um do outro, né? Vamos? Eu disse que eles estavam colando um do outro aí. E daí ainda deu errado a escola, uma nota deu diferente. Vamos ver. Vocês estão. Não Vamos é ver. igual porque as atividades não vêm igual, né? Mas a gente sempre se Ah, ajudava, então fazia junto. bem lembrado, né? As atividades não dá para colar porque é diferente os números, né? Tá certo. Mas a forma de fazer é igual, daí a gente sempre tentava fazer junto, né? Um Sim, ajudava o sim, outro. sim. Vamos ver aqui, já vou dizer rapidinho, já te dou feedback aqui. Tô carregando, tá? Só um pouquinho.
Renan e Juan. Tá parecido mesmo. Tá bem parecido, mas vamos ver. Você ficou com menos nota. Tá, e a Na primeira nota P2. também. Tá, Ele mas tirou 9,1 na primeira e eu 9. deu parecido também. Tá, Sim, mas por deixa isso eu. que eu fiquei. Só se deu algum problema, tipo, sei lá, porque às vezes o Khan Não, dava uma bugada também pra nós, mas sim, sei viu? lá. Mas tá parecido, Renan. Só que aqui, ó, um pouquinho da diferença. Ele tem uns 0,75 a mais aqui, tem um 25 a mais. Deixa eu ver o que que é uma. Você também tem uns 50, ele 0,75. Mas dá 2 pontos quase 3 pontos de diferença, eu acho, na nota final. Quase tá. Posso até dar mais uma contada aqui, ó. Mas deixa eu ver a tua, Renan, rapidinho. É que, sabe, o problema da nota baixa é que tem dois 100% só, né? Sim, a maioria é 75, 50. Então ele já vai ficar, né? Se fosse toda Não, 75, ia dar, que né? fica, que fica abaixo Proporcional. sim, mas eu até. Claro que pode acontecer, mas 2,7 de 10 é bem baixo, né? Tá, e vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada, deixa eu anotar aqui, ó. E eu vou anotar, eu vou dar uma olhada. O Juan tá participando? Tá. Sim. Tá, Juan. Não vai dizer, teu irmão vai te lascar, agora a pessoa vai conferir aqui, realmente tá parecido. Vou deixar você também exame, Só não brincadeira, pode viu? baixar minha nota. Eu vou conferir as duas, tô brincando, tá? Renan e Juan. Tão parecida, realmente, posso ter contado errado de alguém, né? Mas vamos lá. Mas não vou mudar as notas, tá? Só se é para aumentar. Vou conferir depois da web, pode ser? E daí eu faço Beleza. o somatório eu faço à mão, tá, gente? Daí eu vou contando sempre. Pode ter se enganado um pouquinho ali. Eu não poderia dar tanta diferença, né? Mas boa observação. Mas assim, as notas estão parecidas. Deixa Foi eu ver aqui mandado aí mais. pelo e-mail ou aqui mesmo? Eu posso responder lá no. Não, pode ser aqui depois que termina a aula. Vamos combinar assim. Eu faço a explicação e eu faço a contagem agora mesmo e já resolvo, tá? Tá, pode ser. Então me ajuda a A lembrar. aula vai no mesmo horário hoje, professor. Vamos ver, Érica, vamos ver. Talvez vai ter um pouco. Mas agora é 8, talvez eu vou demorar uma hora, vou dar umas 9. Mas daí eu vou ver com vocês conforme vai indo aí, tá? Mas é para tirar as dúvidas dos colegas. Só vou terminar de dar uma olhadinha aqui nas falas de vocês da avaliação da disciplina e daí a gente já vai para a revisão, tá? Obrigado pelo feedback, Jordani. Professor, o teste vai ser no CAM mesmo ou vai ser alguma coisa diferente? Não, é isso que eu ia falar agora. É diferente, vai ser no cigarro, né? Vai ser via questionário, né? E daí a diferença do questionário para o CAN é que o questionário vai ter uma possibilidade, né, no exame, né? Uma chance, né? Vai fazer um exame com 10 perguntas e responde só uma vez. Daí ainda vocês não vão saber no primeiro momento qual é a nota. Então vocês vão fazer, vão marcar. Aí eu vou combinar o horário, depois do horário eu vou entrar, fazer a correção, mas na mesma noite vocês já vão ter o resultado, mas não vai ser imediato que nem o CAN e não pode repetir daí, tá? É uma chance apenas. Ó, o Fernando também gostou ali da plataforma. A Erika também, segui. Joia. Obrigado, então, pessoal, aí pelos retornos, pelo feedback de vocês. Então, a ideia agora é eu ir realmente mostrar para vocês, então, das orientações, e fazer uma revisão aí para o exame. Lembrar, então, quem está chegando, quem não pegou o exame, tem material disponível lá no CIGA para o estudo das aplicações, das derivadas. Então, tem um vídeo de uma web que vocês podem assistir, tem materiais do CAM para fazer, para treinar,
tem o PowerPoint também da aula, então fiquem bem à vontade, né? Nesse primeiro momento, acho que quem, né, quem já aprovou e quer permanecer um pouquinho, só para entender um pouquinho da metodologia da nota, eu acho que isso você saem ganhando, né? Porque isso serve para todas as disciplinas, para toda a vida acadêmica de vocês aí no IFAR, vai ser essa forma semestral, né? Ele tem uma nota antes do exame e uma nota após o exame, tá? Então, acho que isso vale a pena se vocês quiserem escutar um pouquinho ali sobre as notas e depois o pessoal, né, que queira ir fazer lá estudar as aplicações ou ir fazer outra atividade também está liberado, mas o pessoal que ficou em exame eu gostaria que permanecesse então para tirar as dúvidas, orientar e falar como que vai funcionar bem certinho a partir de agora. Vamos fechar aqui a minha câmera, que a tela vai ficar cheia aqui. Beleza. Então, pessoal, a nota mínima para aprovação é 7, né? Então, caso o estudante não atinja a média 7, terá direito ao exame final, né? Então, a nota para aprovação após o exame ela é 5 pontos, né? Considerando o peso de 60, a nota obtida, peso 6 para a nota obtida no exame e peso 4 na nota antes do exame. Então, a nota do semestre, ela carrega, né, no final das contas, né? Então, a nota final é 60%, esse 0,6 é a nota do semestre e 40% é a nota do exame. Então, quando eu somo essa média ponderada, tem que dar 5 para provar. De novo, ó, vamos pegar aqui o lápis. Então, a nota final, né? Quem tirou mais que 7 já é a nota final, né? Quem tirou menos de 7 vai cair para essa fórmula, que considera 0,6 a nota do semestre, mais 0,4 vezes a nota que vai tirar no exame. A média ponderada disso tem que dar 5. Então, a pergunta que muitos devem estar fazendo é quanto eu tenho que tirar no exame? Essa é a primeira pergunta. Quanto que eu tenho que tirar no exame para passar em cálculo? Então, você vai ter que tirar 5 menos 0,6 vezes a tua nota, dividido por 0,4. Isolei o exame aqui, ó. Nota final agora é 5, então menos o 0,6, que é o 60% do semestre, divide pelo 0,4, que é 40% do exame. Vamos fazer um exemplo, tá? Alguém ficou com... Depois aqui a gente pode treinar e fazer alguns cálculos, tá? Por exemplo, se fiquei com 6,3. Então, 6,3 é menor que 7, tem exame, né? Então, quanto que tem que tirar? Só fazer essa conta. 5 menos 0,6 vezes 6,3, 1,22, divide por 0,4, 3,1. Então, a nota que tem que tirar de 10 pontos na prova do exame é 3,1 para ter aprovação. É bem bacana esse sistema, assim, ele facilita bastante, né, para quem estudar um pouquinho, né, praticamente de... Então, com esses 3,1, sabe? Oi? Então, com esses 3,1 tá passado? Daí passaria, né, de 10 pontos tem que tirar 3,1. Seguindo esse exemplo, não precisa nem tirar metade. É isso, o que tem que perceber, né? Porque a metade é a média final, Jefferson, é a metade, mas essa metade considera o peso de 40% do exame e 60% a final. Então, o que muda bastante é quanto que vocês tiraram na nota final aqui, entendeu? Quanto menor for essa nota, maior é o que tem que tirar no exame, né? Para chegar no 5. Então, por exemplo, alguém quer dar um exemplo aí? Para eu calcular, ou vocês querem calcular de vocês? 2,3. Eu fiquei com... Só fala de novo que eu me perdi. 2,3. 2,3, ó. Então, 2,3 já é uma nota bem baixa, né? Então, aqui nesse lugar, lá no final, vai ser uma nota mais alta. Então, vamos lá. Mas é possível. 5 menos 0,6 vezes 2,3 dividido por 0,4. 9. Então, de 10 pontos tem que tirar 9. Qual que era a outra dúvida? Acho que era o Regis, né? Tem que gabaritar, então.
Agora eu entendi aqui. Entendeu? Fala, Magdiel. Tem que praticamente gabaritar. Tirar 9 de 10, 9. Acertar 9 de 10. Pode errar uma. Quase gabaritar. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ainda sobre o cálculo? Isso serve para qualquer matéria, né? Só tirar, né? Se não atingiu o 7, substitui aqui e faz a conta quanto que precisa para o exame. Ô, professor, Sim. tem que olhar a média final que ficou para fazer esse cálculo. Isso, a média final. Faz aí com 5,9, se não mudar nada no meu CAN. 5,9. Então, é 5 menos 0,6 vezes 5,9. 1,46 divide 0,4. 3,65. 3,6. Né? Se são 10 perguntas, acerta 4. Beleza, pessoal? Então, vamos ver um pouquinho da revisão aí, ó. Então, para dar uma mão para vocês e para situar um pouquinho de algumas partes que são importantes, tá? Considerando essa pandemia e esse ensino remoto, tá, gente? Né? E esse semestre que foi mais curto também, né? Então eu vou facilitar a vida de quem ficou em exame e vou cobrar apenas o assunto das derivadas, né? Que são as últimas aulas, tá? Em outros tempos isso não seria possível, que eu ia cobrar com certeza o conteúdo do semestre cheio, né? Mas nesse momento, então, acho que é importante vocês, eu falar e vocês estudar só as derivadas. Então, vai facilitar bastante o quantitativo de material para ser estudado para o exame, né? Então, vai ser o assunto das derivadas. E pensando nisso, eu já fiz, então, uma listinha aí de questões para a gente retomar. Beleza? Então, a ideia agora é eu explicar, né, fazer essa revisão. Aí o pessoal que já aprovou e quiser sair, está liberado, tá? E quiser ir lá assistir o meu outro vídeo das aplicações, fica à vontade. Mas caso queira participar, né, e retomar aqui, dar uma revisada do conteúdo, vocês ficam bem à vontade, beleza? Então, o primeiro assunto aí, ó, é determinar as derivadas das funções, né? E aí dentro das derivadas você tem a função y igual a 1/8 de x na 8 menos x na 4. Para mim calcular sua derivada, significa que eu quero calcular y'. Então, quando eu tenho 1/8 multiplicado por x na 8, tu vai baixar o 8, x, e no 8 menos 1 fica 7. 8x na 7. Derivar x na 4, baixo o 4, x ao cubo. Esse 8 com esse 8, um está multiplicando, o outro está dividindo, simplifica. Boa noite, Leandro. Boa noite para quem está saindo. É um bom final de semestre aí para vocês, né? E se encontramos aí no cálculo 2. Então, fica x na 7 menos 4x ao cubo. Mas daí cortando o 8, 1 some. É que o 1 faz 1 vezes x na 7, né? 1 vezes o x é x, né?
Se um é invisível, né? Ele some. E não teria que calcular de novo o 4x na 3, diminuir ele também para continuar a derivada? Isso só faz a Regis continuar se pedir a derivada da segunda, né? Quando é só calcular a derivada, é o y', ele só deriva uma vez. Bom. Questão 2. Então, nesse caso, eu tenho x na 5 menos 4 vezes x ao cubo menos 5. Então, primeiramente, dá para enxergar que eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação. Então, uma parte você pode chamar de u e a outra parte chama de v. Então, u é x na 5 menos 4 e o v é x ao cubo menos 5. Qual que é a derivada de x na 5? É 5x na 4. Qual que é a derivada de menos 4? Menos 4 é uma constante, derivada da constante, 0. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada da constante, 0. Alguma dúvida para tirar o U, o', o V e o V' para derivar? Por que ficou x ao quadrado, professor? Usa a regra do x na n, né? É 3 que vem para frente, copia o x e em cima subtrai 3 menos 1. Usa a regrinha do n, x, n menos 1. Lá no formulário das fórmulas, né? Baixa o n, copia o x e subtrai 1 de cima. Beleza, então. Beleza. Joia? Aí, como aqui eu tenho um produto, eu vou copiar a fórmula do produto, né? Isso aqui é a fórmula da regra do produto, né? Se olhar lá no formulário, isso ali é a regra do produto, né? Regra do produto. Então, você vai colocar o linha, que vai ficar 5x na 4, o v copia, x ao cubo menos 5, mais o u vezes o v'. O que dá para fazer agora? É multiplicar o 5 com o x, então 5x na 4 com x na 3, x na 7. 5 vezes 5 é 25, x na 4. 3 vezes 1, 3x na 5 com x na 2, x na 7. 3 vezes 4, 12x². O que dá para juntar aqui é quem tem x na 7 com x na 7. Ó, eu tenho 3x na 7 e 5x na 7. Então, eu tenho 8x na 7. X na 4 é 25, só copia e x ao quadrado é só os 12. Então, aqui terminou já a resposta final. Da onde saiu o 8x na 7 mesmo? O 8x é a soma do 5 com o 3. Deixa eu botar em amarelo aqui. 5 e 3. Né? Mas Os por dois que não poderia somar o 5 com o 25? Porque o x na 7 só pode somar com o x na 7. O 25 é um x na 4. Daí não tem ninguém com... Né? Tu só soma regis os semelhantes, né? Então, o expoente 7 com o x na 7. X na 4 só tem o 25, então não pode somar. O x ao quadrado só tem o 12, então também não tem ninguém para somar. É juntar os semelhantes, né? X com x, x² com x², né? E assim por diante. Espera um pouquinho na questão. Uhum.
Tá ok. Uma outra questão é usando a regra agora da divisão. Então, eu tenho x e x menos 1. Vamos à regra da divisão. A parte de cima necessariamente eu vou chamar de u. E a parte de baixo necessariamente eu vou chamar de v. Então, o u vai ser o x, o v vai ser o x menos 1. A derivada do x é 1, a derivada do x menos 1 é 1. A derivada da constante é 0. Feito isso, vocês vão aplicar a regra da derivada, a regra da divisão. U' vezes v, né? Menos uv' por v quadrado. Então, U' é 1. No lugar do v é x menos 1. No lugar do u é x. E no v' é 1. No lugar do v, x menos 1 quadrado. O que eu faço aqui? Dá para multiplicar o 1 com o x, o 1 com o 1. E eu vou ter nessa expressão x menos 1 menos x. Então, se eu for resolver um x positivo com um negativo, sobra só menos 1, que está aqui o menos 1. Embaixo não tem nada para fazer, é só copiar x menos 1 ao quadrado. E aí terminou a derivada. Perguntas? O senhor consegue explicar de novo, professor, para mim entender, por favor? Sim, Magdia. Ó, nós temos que usar aqui uma regra que chama-se regra da divisão. Regra e regra da divisão, né? Porque você tem um quociente, né? Debaixo que é do denominador, do numerador, e o denominador tem x, né? Então, quando acontece isso de ter uma expressão com x em cima, uma expressão com x embaixo, né? Não tem como eu sair, principalmente quando eu tenho uma subtração aqui, né? Uma soma, né? Alguma sentença maior aqui que não dá para jogar para cima. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que separar pela regra da divisão, né? Se você olhar no formulário, primeiro, o formulário tem essa fórmula aqui para a regra da divisão. Né? Quando eu tenho um u dividido por v, a derivada vai ser u' vezes o v menos u vezes v' por v ao quadrado. Isso aqui tu acha no teu formulário de fórmulas, né? Não sei se tu tem ele aberto aí contigo. Não estou com ele aberto agora. Tá? Então é bom abrir ele na hora que vai estudar, para ir procurando essas fórmulas, né? Por que eu estou usando a regra da divisão? Porque tem uma função u dividido por uma v. Aí tem essa regrinha ali para usar. Aí como eu sei que nessa fórmula vai precisar tanto do u' e do v', eu separo, né? Isso aqui, a parte de cima é u, a parte de baixo é v. E depois de separar, eu faço as derivadas. Então a derivada do x é 1, pelas regras de derivação. A derivada do x também é 1, mas a derivada do menos 1 é constante. A derivada da constante é 0. Então, por isso aqui ficou 1 e 1. O próximo passo é substituir esses valores dentro do teu dentro aqui da fórmula, né? Então, o teu u', eu vou substituir aqui em cima, ó, por 1. Só deixa eu entender ali em cima, professor, no x menos 1, o senhor disse que ele fica x menos 1 fica igual a 0, né? A derivada do menos 1 é a constante, que é 0, mas a derivada do x é 1, né? Tudo bem. Isso. Ele Por isso fica fica 1 aqui. Isso. O Michael colocou a mesma regra do quociente. Isso, a regra do quociente. A divisão é a regra do quociente, Michael. Isso mesmo. Então, a gente vai substituir, né? No lugar do u' vai colocar 1, no lugar do v o x menos 1, no lugar do x e no v' o 1.
embaixo no V também, x menos 1 tudo ao quadrado. Esse x menos 1 ao quadrado é só copiar, e aqui em cima eu vou simplificar, ó. Quando você vai resolver, vou trocar aqui de cor, ó, você vai ficar com um x positivo e aqui um x negativo, vai anular o x, e aí vai sobrar lá em cima só o menos 1. Por isso fica então esta resposta aí final. Agora compreendi. Beleza. Questão 4 diz o seguinte, ó, se o y é e elevado a 5x ao quadrado mais 1, mais um ln de 2x. Então, o que eu tenho que cuidar aqui? Tenho duas funções, né? É como se eu fosse separar isso aqui. Uma é o e na x e a outra é o ln, ó. Então, lá em cima eu colei as derivadas da fórmula, né? Usando a regrinha da tabela. Derivada do e na x, né? Do e na u, é e na u vezes u'. A derivada do ln tem outra regra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a derivada do e na u, depois a derivada do ln e, por último, somar as duas. Então, quando eu olho isso aqui como um e na u, o e está embaixo, o que está em cima chama de u. Ó. Então, u é 5x ao quadrado mais 1. Se eu olhar para o lado que é a derivada, eu vou precisar fazer a derivada do u, que é o u'. Então, a derivada de 5x ao quadrado é 2 vezes 5, 10x. Derivada da constante, 0. Então, u' ficou 10x. Jogando na fórmula, u' é 10x e elevado na 5x ao quadrado mais 1. Então, essa fórmula aqui é a derivada disso aqui, da primeira parte. 10x e na 5x quadrado mais 1. Antes de eu continuar, tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida na derivada do e na u? Professor, você já foi somado 5x na 2, lá com mais 1 deu 10x. Por que chama ele embaixo de novo lá? 10x vezes e na 5x na 2 mais 1. Aqui, ó, Regis, tu tem que sempre olhar no formulário, né? Tá aqui a tua fórmula. A fórmula é e na u vezes u'. Então, e na u é e na 5x ao quadrado mais 1. Mas o u' tem que botar na frente ou atrás multiplicando. O 10x está junto por causa que ele é o u' da função, ó. Acho que essa é a tua dúvida. Por que vai botar o 10x, né? Então, o 10x é o e na u. É o u', perdão. O 10x é o u'. E o e na u é o que sobrou aqui, né? Tá bom. Beleza. Agora vamos olhar o ln. O ln está aqui, ó. Essa é a fórmula, é o ln. A derivada do ln é u' sobre u. Então, quem é o u no ln? É quem está dentro do ln. Então, 2x é o u. Quem que é a derivada de 2x? É 2. Mas agora, qual que é a fórmula? Ó? Essa aqui é a fórmula da derivada do ln. Então, u', você vai substituir por 2 e embaixo 2x. Simplifica isso aqui por 2, vai sobrar 1 sobre x. A derivada do ln de 2x é 1 sobre x. Derivada do e na 5x ao quadrado mais 1 é 10x, e na 5x ao quadrado. Qual que é a resposta final? É a soma disso tudo, né? Tem que somar essa parte com essa. Então, simplesmente, em cima dessa resposta, vou adicionar aqui embaixo, ó, mais 1 sobre x. E daí terminou a conta. Surgiu uma dúvida, professor, só na finalização ali. Por que ele deu 2? Por que ele de 2 sobre 2x ficou 1x? Eu simplifiquei aqui, né? Eu dividi isso aqui por 2. Uma simplificação de fração. E também dividir por 2, né? Por isso que esse corte, né? 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1x aqui, né? Só que esse 1 invisível aqui a gente não precisa escrever, né?
Ah, tá. Y igual a x ao quadrado mais 5 vezes o cosseno, né? Então, eu tenho um produto aqui, tá, gente? Tem um produto. Por que que eu tenho um produto? Porque eu tenho uma parte multiplicando pela outra, né? Então, eu tenho um U e um V. Produto, tá? Todos entenderam porque é um produto? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, né? Essa parte está multiplicando o cosseno. E aí a gente sempre parte da fórmula, tá? Essa é a fórmula, o linha e V. Então tem que separar o U e o V. O U, então, é x ao quadrado mais 5, o V é o cosseno. A derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada da constante, 0. Derivada do cosseno, menos seno. Tirando o U e o V, fazendo as suas derivadas, a gente vai substituir na fórmula. U', 2x, vezes V, cosseno de x, mais U, x ao quadrado mais 5, vezes V', menos seno. 2x cosseno não tem como juntar, mas aqui nessa multiplicação eu tenho um menos com mais, então tá só para juntar esse. Mais com menos fica menos, então x ao quadrado mais 5 vezes o seno. Não tenho nada de igual aqui, um lado é seno, o outro é cosseno, então termina por aí. Alguma dúvida na 5? Ok? Questão 6. Então, o que que mudou, por exemplo, da 5 para 6, né? A 5 para 6 é que eu tenho um produto. E na 6 eu tenho uma soma. Então, quando eu tenho uma soma, basta eu resolver uma expressão, depois a outra e o resultado só somar, né? Então, eu vou calcular primeiro. Qual que é a derivada do seno? A derivada do seno é o linha cosseno. O linha cosseno. Então, eu preciso calcular a derivada do que está dentro. O que está dentro do seno é o u, que é x ao cubo. Qual que é a derivada do x ao cubo? A derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, eu vou colocar 3x ao quadrado vezes o cosseno de x ao cubo. Então, 3x ao quadrado vezes o cosseno de x ao cubo. Vamos fazer a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos u' seno. Então, o u é o que está dentro do cosseno, 4x menos 1. Qual que é a derivada de 4x menos 1? A derivada de 4x é 4. A derivada de menos 1 é 0. Vou só substituir, ó. Menos 4 vezes o seno de 4x menos 1. Se a resposta era a soma das duas, então eu vou pegar essa mais essa. Então a resposta é 3x ao quadrado, cosseno de x ao cubo, menos, né, com o mais, fica menos, 4 seno de 4x menos 1.
Tudo bem até aqui? Posso continuar? Pode. Questão 7 é qual é o valor do d sobre dx ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x em x igual a 4. Então, esse problema você tem que fazer a derivada e depois substituir o valor 4. Qual que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Qual que é a derivada de 4x ao quadrado? 8x. Qual que é a derivada do 3x? 3. O que eu tenho que fazer agora é substituir o 4. Então, vou colocar 3 vezes 4 ao quadrado, 8 vezes 4 mais 3. 16, aqui deu 32, 48 menos 32 mais 3. 19. Então, é só marcar a alternativa. Professor, Sim. tá, mas ali ele fez a derivada. 3x ao quadrado, Aham. daí ficou y' 4. É que depois que tu faz a derivada, a pergunta é substituir o valor do x igual a 4. Qual que é o valor da derivada dessa função quando x for 4? Por isso que depois eu abro parênteses aqui, coloquei o 4, que significa que aonde tem x em cima eu vou substituir por 4. Ok, Regis? Ok, tava fazendo os cálculos e ver se ia fechar. Pode O conferir. sinal de vezes não tem ali, mas ele existe, né? Ele é 8 vezes 4, 32. Isso mesmo. Essa aí é coisa. qual fórmula lá daí? Da derivada? É aquela do linha? É do x na n essa. X na n. Porque ela é elementar, né? Só bota o n para frente, x, n menos 1 em cima. Porque, na verdade, a derivada tu fez aqui, ó. Tu derivou o x ao cubo, derivou o x na 4, derivou o 3x. Tudo dá para usar a mesma regra, né? O que foi feito aqui de baixo é só a substituição do ponto, né? Isso aqui não é mais derivada. A derivada é só aquela primeira linha. Ok? Próxima questão, questão 8, calcular a derivada de e na x seno de x. Então, e na x seno de x, o que eu tenho que cuidar? Que isso aqui é um produto, tá? Aqui você tem que usar a regra do linha vezes v, porque eu tenho x de um lado, x do outro, né? Então, tem que usar a regra do produto. O que é a regra do produto? A regra do produto é essa fórmula aqui, ó. U' V mais U' V'. Então, precisa separar a primeira parte de U, a segunda parte de V, né? Como se você separasse, ó, isso aqui é U, e do outro lado vamos chamar de V. A derivada do e na x é o próprio e na x. A derivada do seno é cosseno. Feito isso, basta substituir os valores na fórmula. U' e na x vezes o v é o seno, mais o u é e na x vezes v' cosseno. Então, a resposta é e na x seno mais e na x cosseno. Se eu olhar para as respostas, não tem isso aqui pronto, né? Mas eu tenho que cuidar aqui que eu tenho um e na x e um e na x que posso colocar em evidência, né? Porque ele se repete, né? Então, quando eu coloco em evidência o que está repetindo na frente, é só abrir um parênteses, né, um colchete, e copiar o que sobrou. Sobrou seno mais cosseno. Então, e na x é a resposta, a letra A. Ó. E na x vezes seno de x mais cosseno de x.
Então, eu envolvo a função e, o seno e a regra ainda do produto aqui, né? Alguma dúvida na 8? Algum comentário? Não? Então vamos adiante. Questão 9. Ó, cuidar aqui que pede na 9 calcular o y3'. O que é esse 3' significa? Esses 3 risquinhos. A terceira derivada. Isso, Jefferson, calcular a terceira derivada. Então, eu vou fazer a derivada da primeira, da segunda e da terceira. Como eu tenho 2 vezes e na 4x, né, o que vai mudar sempre é o u, né? A derivada é u' e na u. Então, o u sempre vai estar mudando o u' aqui, né? Então, u é 4x, a derivada é 4. Então, a primeira derivada vai ser o 2 da função vezes o 4e na 4x. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, mas na derivada da segunda você vai repetir a resposta da derivada, porque a derivada do e na 4x, né, sempre vai ser isso aqui, 4e na 4x, né? Então, eu vou repetir, 4e na 4x, 4 vezes 8, 32. Mas a derivada do e na 4x, agora para a terceira, também é 4e na 4x. Por isso, a resposta final, 128e na 4x. Como enxergar que a derivada do e na 4x sempre vai ser 4e na 4x. Isso sempre vai se repetindo, né? Só que a cada vez que você vai derivando, né? Na frente sempre tinha um 2, esse 2 sempre vai multiplicando. Então, o 2 com o 4, depois a resposta vai dar 8 com o 4. E aí terminou no 128e na 4x. Que é a letra D. Se fosse continuar, aí iria ficar 128 vezes 4 e na 4x. Perfeito, Jefferson. 512e na 4x. Seria a derivada na 4, né? E até aqui, se eu for olhar na resposta, ó, o 32e na 4x seria a resposta para o y 2 linhas, né? O 8e na 4x seria a derivada da primeira, né? Então, a derivada da primeira, a derivada da segunda, a derivada da terceira. Só aquele 8 lá que está SA aqui não é derivada de ninguém, né? Então, para nós finalizar, fazer a derivada do seno na potência 5 de 3x menos 1. Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Eu tenho uma função elevada na potência 5. Então, quem é o u dessa função é o seno. Tá? Ó, vocês vão enxergar que o seno de 3x mais 1 é o u. E o 5 é o n. Então, o seno de 3x mais 1, qual que é a derivada do seno? É o linha cosseno. Então, o u' é a derivada de 3x mais 1, 3. Derivada da constante, 0. Cosseno de u, 3x mais 1. Olhando para a regra da cadeia, diz que eu tenho que copiar o n, que é o meu 5. Copiar o u, que é o seno de 3x mais 1. Elevado na 5 menos 1, 4. Vezes a derivada do lado, que é 3 cosseno de 3x mais 1. O que eu tenho que fazer aqui para finalizar é simplesmente multiplicar o 3 com o 5, que vai dar 15,
seno de 3x mais 1 elevado na 4. Esse 4 aqui pode estar aqui em cima, tá, gente? Mais usual ele está aqui. Então, 15 seno na 4x, daí eu não vou escrever ele aqui, vezes o cosseno de 3x mais 1. Daí aqui também não precisava ter o parênteses, tá? Poderia riscar esse parênteses e ter só assim. 15 seno na 4 de 3x mais 1, vezes o cosseno de 3x mais 1. Podia explicar essa desde o começo, professor? Não entendi isso aí, faz favor. Uhum. Eu ainda tô pensando como é que o 4 surgiu depois do mais 1 ali. Uhum. Então, ó, você tem um seno de 3x mais 1, tá? Essa simbologia de estar o 5 aqui em cima, lembra que é a mesma coisa do 5 tá aqui, para vocês terem uma noção, né? Que toda função é elevado na 5, né? Mas na matemática é mais comum o 5, em todos os livros vocês vão achar o 5 em cima aqui do n. Mas por mais que ele está em cima no n, significa que é o seno de 3x mais 1 na 5. E aí você tem que usar esta regra, que chama-se regra da cadeia. Então, dentro da regra da cadeia, né, se eu tentar olhar essa simbologia aqui, ó, o que você precisa? Pegar o n, que é o teu 5, e vir para frente. Copiar o u. Quem é o u? É o seno. O que vai fazer lá em cima n menos 1? Ó? É 5 menos 1. Em cima fica 5 menos 1, né? Que daí que surgiu o 4. Mas é como se tivesse esse 4 aqui em cima do seno. Vezes a derivada. A derivada de quem? Do seno de 3x. Então, a derivada do seno de 3x mais 1 é 3 cosseno de 3x mais 1. Né? Aqui está a u, a função, e aqui está a derivada. Porque eu derivo o que está dentro, né? E copio o que está dentro. Então, é 3 cosseno de 3x, que está aqui. Ó. Então, por isso fica essa resposta final. Que vai ficar o 3, né, que está aqui da frente, com o 5, então 15. E o resto é só copiar. Aqui teria então que colocar então 3 cosseno de 3x mais 1. Aí só fazer o 3 com o 5, 15. Daí esse 5 menos 1 botaria um 4 em cima, né? Cosseno de 3x mais 1. Tudo bem, pessoal? Então, em relação ao... Vocês já usaram o questionário com os outros professores no SIGA, né? Já fizeram algum questionário? Acredito que sim, que algum professor já tenha aplicado o questionário ferramenta SIGA. No SIGA, um questionário para respondendo as perguntas, né? Então, é isso que vai ser o exame. Vai ser um questionário onde vocês vão ter um horário marcado. Vamos combinar... Ah, não coloquei aqui o horário, mas vamos combinar... Eu vou abrir às 19 na convocação, eu coloquei 19 horas, então na semana que vem, na terça. Só cuidado, então, que o exame é no dia da matéria, então é terça-feira à noite. Então eu vou abrir ele às 19, antes das 19 vocês não vão ter acesso, e fecho ele às 22 horas. Então na terça-feira que vem, entrar no SIGA, vai lá no dia da aula, vai ter lá escrito exame de cálculo 1, e aí você vai responder, são 10 perguntas. Só demarcar, todas objetivas, são todas demarcar. Termina, lembra de clicar em enviar questionário, né? Responde e enviar.
Qualquer dúvida que der, assim, se algum probleminha no cigarro no dia, né, que pode acontecer, não tem dado tantos problemas que eu tenho usado agora com todos os alunos, tem dado tudo certo, mas eu vou estar no e-mail online, tá? Durante o período da prova, vou estar lá online, cuidando, monitorando. Qualquer dúvida, lembrar de me mandar e-mail que eu vou responder vocês na hora daí, tá? E aí eu fico agora. Se tem alguma outra pergunta, senão eu já vou depois atender o Juan, o Renan. E desejar então para vocês aí um bom estudo essa semana. Foca aí bem no conteúdo que eu passei hoje, que deu uma revisada, pegar as atividades lá do CAN, resgatar. Dá para fazer de novo aquelas que vocês já fizeram, né? Desejo sucesso para vocês, bons estudos. Espero que todos consigam a aprovação para a gente se encontrar no cálculo 2. Vale a pena dar mais uma estudada essa semana, gente, que foi um semestre puxado, mas não desistam, né? Só falta uma avaliação e pode dar certo para todo mundo, tá? Eu espero que todos consigam aí a nota, né? E aprender um pouquinho aí das derivadas. Boa noite, pessoal. Então, boa semana. Eu fico à disposição das dúvidas. Já vou lá ver o do Renan primeiro. Fala, Magdiel. O senhor daí vai... Não, só deu boa noite. Ah, boa noite, boa noite. Fala, Renan. O senhor vai falar daí comigo pelo e-mail lá mesmo? Não, espera aí, espera aí. Daí qualquer coisa? Espera aí que eu já conto agora mesmo. Tá bem. Eu já te dou retorno. Eu vou abrir aqui o meu Excel primeiro. Eu vou te dizer quanto que eu contei a tua nota e quanto que deu a do... Deixa eu só ver em quantos por cento eu tô aqui. Deu, Renan, a tua tinha dado 7,75, que deu 2,7, né? E do Juan eu tinha contado 11,25, que deu 3,9. Mas vamos conferir então o primeiro teu, que é o problema 7,75. Deixa eu abrir aqui as notas do CAN. Eram 29 atividades, tá? 29. Vamos pegar aqui. Renan. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Tá. O que eu fiz então? Eu contei primeiro 100%, tá? 1, 2, 3. Então tem 3 pontos inteiros. Mas agora eu vou contar os 75, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,75. 7 vezes 0,75. Tá acompanhando o meu raciocínio? Tô indo lá, o senhor me enviou uma tabela no e-mail e eu tô acompanhando junto. Tá, beleza. Vai acompanhando lá. Aí eu vou contar agora o 0,50. Então. Ah, mas para lá. Eu contei. Vou começar de novo, que acho que eu contei do. Vamos só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7 vezes 0,75 e 3 vezes 1 inteiro. Agora vamos pegar os 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 0,5. E 0,25 tu não tem nenhum, né? Não. Deu 11,25. 11,25, Renan.
Realmente, professor, você passou. 11,25. Vai para 3,9 a tua nota, Renan. Deixa eu entrar aqui no Siga. Tu estava me escutando, não sei se tu caiu. Eu caí, professor, viu? Eu contei, eu fui abrir lá a tabela e desliguei sem querer a chamada, na verdade. Mas eu olhei lá, eu contei 4 inteiro e não 3. Viu? Mas cuide que o 4 é a partir só do. Deixa eu contar de novo, deu 3, porque só conta a partir do. Ali embaixo, acho que já tem um dia que não é, né? É a partir da tangente de polinômios. Os outros é da outra prova. Viu, Renan? Mas Oi, pode falar, professor. eu contei, deu 11,25, eu me passei, tá? Então vai ficar realmente 3,9. É bem parecido igual a do. Deu 6,5 a tua nota igual. Deixa eu ver a do Juan. Ah, tá, eu entendi por quê. Deixa eu ver.